Um caso, na verdade, um dos casos que me deixa um pouco triste de pensar sobre acaba sendo o do padre do balão, porque as pessoas ficaram fazendo muita piada sobre, até hoje fazem piadas sobre, que realmente foi, não falando igual o Lito do canal dos aviões, mas foi realmente ali uma corrente gigantesca de erros. O elo se fechou desde o início, em que não houve um preparo para que ele fizesse aquele tipo de atitude. E o que aconteceu? Bem, os motivos realmente foram bem nobres, de arrecadar fundos e tudo mais, dele ter ajudado muita gente antes disso, e que poderia ter ajudado se pelo menos tivesse tido ali um cuidado gigante, uma preparação infinitamente maior, um controle bem maior daquela situação, de se preparar bem, aprendendo a usar o GPS, etc. Mas não houve esse tipo de coisa e o pior aconteceu. E as pessoas riem e lembram disso como se fosse uma piada, apesar que por trás disso tudo existe um gesto muito bom, um gesto nobre, mas que não adiantou de muita coisa. E com outras tragédias isso também acontece. Um, um professor que eu tive até comentou sobre que aparentemente a empatia ela só existe quando o indivíduo está vivo. Depois que a pessoa morreu, não existe mais a empatia. A empatia talvez ela até apareça mais quando são com pessoas próximas, quando é um familiar nosso. Talvez exista um pequeno fator genético em relação a isso, de que vamos sentir mais empatia por pessoas que fazem parte ali da nossa família, que possuem o nosso gene, seja um irmão, uma mãe, um pai, enfim, um primo, um tio, uma tia. A chance e a probabilidade da gente sentir empatia por essa pessoa é um pouco maior. Porém, empatia ela é algo aprendido. Ela é algo que você não nasce com isso. Você aprende, você desenvolve ao longo da vida. E as pessoas do mundo todo, eu não posso nem dizer que é apenas no Brasil, elas não têm isso. As pessoas não possuem empatia perante situações de tragédia. Não é algo recente em que alguém morre, as pessoas filmam, as pessoas veem. Isso acontece até aqui na minha cidade, falando mesmo. Quando acontece algum homicídio, que é constante, infelizmente, em que as pessoas, as famílias que vão lá ver a situação, gravam, levam crianças para presenciar aquilo, em que, como eu já tinha citado, acho que até no vídeo passado, elas citam, elas, na verdade, normalizaram, melhor dizendo, normalizaram situações que são anormais, infelizmente. E o que mais existe são imagens, são fotos, vídeos de pessoas que estão mortas passando por algo difícil e as pessoas vão lá, gravam e sentem prazer com isso. Sentem prazer em ver situações terríveis. É algo péssimo, é algo horrível esse tipo de situação. Mas talvez em algum grau, eu parando para pensar, eu possa ser hipócrita nesse sentido, em que pode ter acontecido alguma situação péssima, pelo menos não que eu lembre agora, mas pode acontecer, pode ter acontecido, de uma situação trágica, você ver graça naquilo, você achar normal. Quanto a piadas, por exemplo, uma piada em um show não é algo que eu particularmente vejo como um grande problema. Agora, é muito diferente quando você grava aqueles seres humanos em uma situação ali que estão já partiram dessa para melhor. É algo diferente demais. Uma piada, ela não atinge como atinge, por exemplo, você expor aquela situação. Situações trágicas como acidentes de avião. Existe essa curiosidade humana de você ver, nossa, como é que será que ficaram aquelas pessoas? Ou como será que elas estão perante aqueles destroços, enfim. Um caso que eu posso dizer muito bem,
que eu tenho até que fazer um vídeo sobre. No caso dos Mamonas Assassinas, por exemplo, tudo que você construiu na vida, tudo que eles construíram ao longo de 7 meses, 8 meses aproximadamente ali de sucesso, músicas, perspectivas de futuro, tudo aquilo se resumiu e acabou na internet. Ter imagens deles ali pós-acidente é algo muito pesado, é algo trágico, é algo bizarro e muito triste também, mas é algo que aconteceu e até hoje existem piadas existem essa questão de não existir empatia. E eu até entendo, porque, como eu falei, posso não ser exemplo sobre de não ter empatia, por exemplo, por pessoas que cometem atos ruins. Alguém foi assaltar, alguém foi cometer um ato desse gênero e acabou nesse momento sendo punido de forma que foi desvivido perante esse processo, que partiu daqui para uma melhor. Não existe empatia da minha parte por aquele indivíduo, por ele ter comportamentos em que eu repudio de maneira muito pesada. Então a minha empatia ela também é seletiva. Eu não teria empatia por aquele indivíduo. Eu não tenho empatia por aquele indivíduo. Então, mas eu não iria expor aquela situação. Mas essa é a questão. Eu posso estar sendo hipócrita. Em uma situação dessa, eu poderia, ir lá e filmar. Assim como outras pessoas fazem. O que eu posso talvez garantir é que, por exemplo, eu não iria roubar pertences daquelas pessoas em que, nossa, presenciei aqui uma situação trágica, vou ali pegar objetos daquelas pessoas, que é o que aconteceu em diferentes tragédias das pessoas, mesmo não estando mais aqui. E, enfim, elas não estando mais vivas, o que aconteceu? Elas terem os seus objetos roubados. Isso aconteceu no acidente que eu acredito que foi em 2006, que foi na floresta amazônica, que foi um avião pequeno, um jatinho que acabou batendo em um avião comercial, que eu não lembro de qual empresa foi. Teve pessoas ali que seus objetos foram achados depois, um cartão que foi usado, que alguém foi lá naqueles destroços, pegou. E enfim, o dos Mamonas também existem reportagens na época, até aqui também no YouTube, em que as pessoas pegaram vários objetos que estavam ali no avião, vários destroços, vários bens materiais, até mesmo escova de dente. E existe até uma reportagem que mostra isso. Então é algo absurdo, completamente absurdo, que já acontecia há 30 anos atrás e que hoje em dia também acontece, apesar de talvez ser mais evitada até pelas emissoras. As próprias emissoras mostravam essa situação de maneira mais direta. Existiam revistas que mostravam aquela situação sem censura nem nada. Hoje em dia, o próprio Google tem mecanismos que acabam fazendo com que essa situação seja borrada. Uma imagem com esse teor específico, ela acaba sendo borrada. Então, felizmente, talvez hoje em dia a humanidade continue, e talvez continue para sempre, enquanto a humanidade estiver aqui, com uma empatia seletiva. Mas talvez cada vez mais mecanismos vão sendo criados para fazer com que surjam punições quando você extrapola essas questões, quando você exagera demais. E ainda assim é necessário pensar quando realmente vai haver um exagero, porque mesmo eu falando sobre isso, eu falei que uma piada em um show ela é bem menos problemática do que você ir lá e gravar essa situação em um cenário em que eu pudesse escolher. Parando para pensar, eu acho que não proibiria, não impediria as pessoas de fazerem piadas em um show específico ali sobre piadas com esse teor pesado. Porém, em
situações, por exemplo, em que um familiar está presenciando aquilo, não tem lógica. Não tem lógica eu querer rir daquela situação. Ou em causas nobres, talvez. Como o exemplo do padre do balão. Talvez, mas aí seria também tentar controlar totalmente as pessoas, mas talvez tentar as pessoas tentarem não rir quando falarem sobre, ou pelo menos ressaltarem que, nossa, foi uma atitude ruim, foi uma atitude impensada, foi uma atitude impulsiva, porém essa pessoa ela fez isso, isso e isso. Ela tinha uma causa muito boa de ajudar outros seres humanos através disso. Mas infelizmente não se preparou. Não se preparou o suficiente, não treinou o suficiente, não foi atrás de forma suficiente. E em outras tragédias, as pessoas também não tiveram culpa, muitas vezes os pilotos não têm culpa, enfim. Mas são casos específicos que é necessário realmente pensar mais, refletir mais. Mas caso aquela pessoa ali fosse um familiar nosso, por essa questão de convivência, por esse grau genético mesmo de que caramba. Mas falando nessa questão genética, pode ser, essa questão biológica, pode ser até uma forma mais inconsciente, a gente não percebe que a gente ajuda mais um irmão, um primo, uma mãe, um pai. Mas enfim, existe um filho, enfim, porque também vai existir esse fator social, porém existe um fator biológico, a gente querendo ou não. E bem, seria isso.